Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigantes, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de hoje, dessa quinta-feira, né, pós-jogo, vamos falar, galera, sobre o Vasco que está proibido de negociar com a Crefisa, galera. O Vasco hoje, galera, está sendo o clube mais investigado no país, galera. Vamos falar também, galera, sobre o jogo do Vitória contra o Vitória. O Vasco ganhou de 1-0. O jogo, cara, é bem emocionante. Vamos falar também, galera, sobre o confronto do Vasco com o Santa Fé, né, nas quartas e finais da Copa Sul-Americana. Vamos falar também, galera, o Vasco abriu negociação com o Pablo Solari, né, com as conversações. Vamos falar também o Vasco aí em busca de reforços, de mais reforços. O Vasco quer trazer mais ou menos mais quatro reforços, né? Vamos falar também, galera, sobre a chegada do Bruno Duarte nessa noite, está sendo esperado no Rio de Janeiro. Vamos falar também, galera, sobre o Cruzeiro, né? Sobre o Vasco, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, e falar sobre o jogo contra o Cruzeiro sábado, galera. Né? Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos. Galera, eu postei o vídeo de manhã, coloquei o meu QR Code aí, né? Você sabe que é um canal simples, eu não tenho patrocínio. E eu coloquei o QR Code, galera, se vocês quiserem ajudar o canal, não é obrigação, não estou cobrando nenhuma taxa, galera, mas se você quiser ajudar o canal aí, aqui está o QR Code aqui ao lado, se você quiser qualquer ajuda, será bem-vinda, galera. Você está me ajudando também o canal, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, galera, você está ajudando com que eu faça com que o canal, vou fazer com que o canal cresça, né, galera? E isso vocês têm que só me ajudar com isso, galera. Tá? Então, tá aí o QR Code, né? Se vocês quiserem me ajudar em qualquer quantia, não estou cobrando nenhuma taxa, é só uma ajuda, né? Se quiser ajudar aqui um trabalhador, você sabe que eu posto, estou aqui todos os dias postando vídeo, trazendo informações. Se você achar que vale a pena, galera, se meu conteúdo vale a pena, vocês puderem me ajudar com qualquer quantia, isso me ajuda muito. Você sabe que eu sou funcionário público, trabalho 8 horas diárias. No momento eu tiro aqui para trazer informações para você, galera. Vai ter dias que eu posso só poder gravar um vídeo, que às vezes viajo a trabalho. Mas, galera, é isso aí. Se você puder me ajudar, galera, é de bom agrado, galera. Eu ficarei bastante grato, galera. Ok? Bom, galera, então vamos começar o vídeo, né? Assista o vídeo até o final, galera, que vocês vai ter muita informação, né? As informações verídicas que está acontecendo. Acabou de acontecer agora à tardezinha, aconteceu ontem. Então, galera, o Vasco, né, galera, está proibido de pegar empréstimo com a Crefisa, galera. Eu vou ler a matéria aqui, galera, para deixar vocês mais informados, né? O órgão, o Vasco, a agência de Fair Play investiga a venda da SAF, né, e proíbe Vasco, né, e proíbe relações com Palmeiras e Crefisa, galera. O órgão decide abrir procedimento para analisar possível conflito entre negociação com o grupo de Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, né, e impõe medidas cautelares ao clube carioca, ao Vasco, no caso, né, galera? A ANRESF, né, Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, iniciou um procedimento formal para avaliar possível conflito de propriedade na venda da SAF do Vasco para o grupo comandado pelo empresário Marcos Lamáquia, enteado da presidente, né, do Palmeiras, Leila Pereira. A agência responsável por fiscalizar aplicações das regras de fair play financeiro no Brasil também impôs medidas cautelares que ficam, né, em vigor durante essa análise, né? Essa análise. O Vasco está proibido de manter relações comerciais com o Palmeiras e com a Crefipa, né? O congelamento, o conglomerado, né? Perdão, congelamento não, conglomerado financeiro de Leila Pereira, que inclui a financeira Crefisa. O Vasco, por exemplo, não poderá negociar atletas ou dividir estrutura com o clube
Paulista, nem tomar empréstimo da Crefisa, como ocorreu em 2025. O procedimento da investigação foi instaurado na quarta-feira, após diligência da unidade técnica da ANRESP, iniciada em junho. A decisão é da segunda turma de julgamento e se baseia em elementos apurados em documentos compartilhados pelo Vasco sobre a proposta de investimento assinada com Lamarck. Pois é, galera, então tá aí, né? A ANRESP investiga o Vasco para saber se tem algum confronto de interesse aí, galera. Isso aí, galera, o Vasco hoje, galera, o Vasco hoje é o clube mais investigado, galera, mais investigado do Brasil. Mas isso é muito bom, galera, porque o Vasco mostra que o Vasco não tem nada a esconder, galera. Tudo feito aí, tudo limpo. Então, cara, é isso. A proposta aí é saber se Marcos Lamarca tem alguma coisa, né, com a Leila Pereira, se Leila Pereira está envolvido nessa compra aí, né, do Marcos Lamarca da SAF Vascaína. Muita gente, cara, metendo o bico aí no DEI, por exemplo, como o presidente do Flamengo também, que toca muito nesse assunto, que acha que há conflito de interesse. Marcos Lamarca é empresário, né, tem as suas negociações separadamente, cara, de Leila Pereira. Leila Pereira já deu várias entrevistas que não tem nada a ver com isso. E, cara, por ele ser filho de Roberto Lamarca, né, seu José Roberto Lamarca, que é marido da Leila Pereira, as pessoas, né, tem pessoas aí querendo que faça essas investigações. E, cara, é isso aí, tomara que investigue, não vai dar em nada. E que, cara, essa coisa antes, só assim, é feita a negociação sem, cara, para ficar aí, né, em aberto aí, o Vasco, como o Pedrinho falou, é um livro aberto, não tem nada a ver com isso. Então, galera, é justamente isso aí. Vamos ver que tudo dê certo, que o Vasco venda a SAF, que tudo dê certo aí a partir de setembro, na primeira semana de setembro. Abra leilão, Marcos Lamarca compre, feche logo o negócio com as 90% da SAF vascaíno, libere o empréstimo de 150 milhões, porque o Vasco precisa de negociar e trazer reforços. Tá ok, galera? Aí. Galera, vamos falar sobre o jogo, né, de ontem. O Vasco entrou em campo, cara, foi um grande jogo, né? Foi um jogo em que o Vasco jogou a partida todinha com 10 jogadores, né? O Cauã Barros foi expulso aos 17 minutos, mas o Vasco mostrou qualidade, o Vasco mostrou, cara, que não se abalou e foi para cima, jogou mais que o Vitória o jogo todo, né? Desde os 20 minutos, os primeiros 17 minutos, o gol já estava amadurecendo ali, cara, muita chance, né? O setor defensivo se defendendo sempre. Né? Depois que foi a expulsão, também o Vasco continuou atacando, saindo nos contra-ataques perigosíssimos, né? E aí surgiu aquele gol de Andrés Gomes, um gol de placa, cara, partiu do meio do campo. E o nosso ligeirinho aí, Andrés Gomes, cara, é um grande jogador, um dos melhores jogadores do Vasco, né? Hoje, agora chegou o Colírio, que é o nosso capitão, Thiago Mendes, que é um grande jogador, cara, e está de parabéns à equipe por dar um passo, né, para chegar próximo às semifinais da Copa do Brasil, cara, que possivelmente será o Palmeiras o seu próximo confronto aí nas semifinais, né, porque ganhou de 3-0 do Santos. Foi difícil do Santos reverter esse resultado, né? Os outros jogos ainda estão indecisos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que empataram, e hoje tem um jogo entre Grêmio e Internacional. Pois é, cara. Agora vamos falar sobre, né, o confronto, né, no confronto do Vasco, que ontem ficou sabendo do seu confronto, que vai ser o Independente Santa Fé, galera, o adversário do Vasco, né, das quartas de finais da Sul-Americana. O time eliminou o poderoso River Plate, galera, que é um time muito bom, o River Plate. O jogo foi empate 1-1 e o Santa Fé se classificou nos pênaltis, né? Os confrontos do jogo de ida, galera, será em Bogotá, né? Será no dia 8, e o jogo de volta será no Rio de Janeiro, São Januário, né? No dia 15, todas as terça-feiras. Será dia 8, terça-feira, lá em Bogotá, e no dia 15, em Rio de Janeiro, lá em São Januário, estado lotado, né? No Caldeirão. Pois é, galera, esse é o confronto do Vasco nas quartas de finais da Sul-Americana. E, galera,
o Vasco abriu negociação, galera, para contratar o atacante argentino Pablo Solari, galera, um grande jogador, né? Jogador do Spartak do Moscou, né? O Vasco, o Vasco fez uma oferta, galera, de 9 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. O Vasco, o Vasco vai parcelar 8 milhões e vai dar 1 milhão, cara. E ofereceu, cara, vai dar não, vai oferecer 1 milhão em metas. Então, a negociação está na mesa aí, vamos esperar aí como é que o clube da Rússia, né, Spartak Moscou, de Moscou, vai entender isso aí. É um grande jogador. Depois que esfriou a negociação com o Braz Rodrigues, o Vasco intensificou a contratação de Pablo Solari. Então o Vasco anda também, cara, aí, né, sondou vários jogadores. O Vasco tentou, o Vasco está em busca, galera, de um zagueiro, de um meia, de um atacante pelos lados, que o Brian Rodrigues, não, perdão, o Pablo Solares é um deles, né? O Vasco tentou o Brian Rodrigues, mas esfriou. Então, um meia, né? Um atacante ali pelos lados, um meio de campo e um zagueiro, cara. E o Vasco sondou vários jogadores, né? Como Max Arce, né? Que é o artilheiro da Copa, que é do argentino, né? Que é artilheiro da Copa Libertadores, né? Também o John Mercado, galera, o Diego Carlos como zagueiro, né? O John Mercado atacante, o De Ossa, que o Vasco tem interesse, o interesse muito grande no Nelson De Ossa, porque o Vasco veio como um grande jogador no meio de campo. Tem o Joaquim, tem o Arthur Chaves, esse zagueiro, são os jogadores zagueiros do Vasco, precisa trazer um zagueiro também, galera, porque ali só tem os dois hoje, Carlos Cuesta e Robert Renan, que só é os dois jogando, porque o Alan Saldiva, cara, pelo amor de Deus, o Alan Saldiva tá até Vasco já as informações que ele pode ser negociado. E galera, falar em reforços, né, em jogadores, reforços, tá chegando hoje, né, o centroavante, o camisa 9, galera, tá chegando hoje à noite no Rio de Janeiro para fazer exames, né, e assinar contrato. Bruno Duarte, galera, atacante de 30 anos, né, como eu falei logo de manhã, o Vasco, né, a negociação já foi tudo acertado, né? O jogador, salário, tudo, o jogador está chegando aí, a negociação do Vasco, cara, 2 milhões de euros, né? E cerca de 12 milhões de reais, galera. O jogador saiu, como eu falei, sempre saiu da Portuguesa, depois foi para a base do Palmeiras, depois, galera, foi para Portugal, Ucrânia, e depois Arábia Saudita, e agora no Estrela Vermelho, na Sérvia. Então, o jogador deve chegar lá em torno das 7 a 8 horas da noite, entre 9 horas, por aí, galera, e está sendo esperado no Rio aí, né? Ele, jogador que soma 42 gols, né? E 14 assistências em 98 partidas, jogador que tem uma boa presença diária, cara. Aí o Vasco agora, talvez ele, contra o Cruzeiro, talvez não seja mais contra o Fluminense, o próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense, ele já esteja em campo aí, galera. Ali, centroavante, que o Vasco está precisando muito ali, já pensou ele, Colídio, Andrés Gomes, e esse centroavante é muito rápido, um bom finalizador, cara, vem ajudar bastante o elenco vascaíno. E falar, né, galera, em jogos, né, o Vasco, Campeonato Brasileiro, galera, contra o Cruzeiro domingo, um jogo difícil, dificílimo, o Cruzeiro é uma grande equipe, né, tem uma boa estrutura, né, o Vasco vem de 8 partidas, galera, sem ganhar uma partida, galera, perdeu 6, empatou 2, o Vasco perdeu vou tentar lembrar aqui, galera, o Vasco perdeu para o Internacional de 4-1, perdeu para o Red Bull Bragantino de 3-0, depois perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0, depois perdeu para o Vitória, galera, de 1-0, depois empatou com o Bahia 0-0, empatou com o Mirassol 1-1, perdeu para o Santos de 3-0, cara, em São Januário, e perdeu o jogo passado com o Palmeiras por 4-1, o apagão que deu. Então, galera, o Vasco está se reforçando, o Vasco está chegando jogador, o Vasco está em busca de jogador para a gente sair do C4, né, dessa cara, incômoda colocação do Campeonato Brasileiro, sair, fazer os 46 pontos, ficar livre da Série B do ano passado. Então, galera, sobre o jogo do domingo, o jogo do domingo não, perdão, sábado, contra o Cruzeiro
Cruzeiro, uma grande equipe, né? O Cruzeiro, né, vem bem, né, no Campeonato Brasileiro, ganhou do Flamengo, né, 2-1 lá no Mineirão. Então, o Vasco enfrentará o Cruzeiro às 21h30, cara, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? O Vasco tem, galera, o Vasco treinou hoje à tarde, o Vasco vai treinar amanhã, um treino preparatório, fazer os ajustes ali. O Vasco, sabemos que o Vasco Cuiabano pode ser dúvida de novo, galera. E aí tem ali o garoto Avelar ali, né? O Piton também saiu sentindo, ninguém sabe se o Piton vai ficar fora também, tanto o Cuiabano como o Piton, né? Que o Piton saiu sentindo a coxa também, mas aí tem o Avelar, né? Tem também o Paulinho, né? Que foi contratado chegou ali na época da Copa, ali foi contratado logo no início do ano ao América Mineiro. O Pedro Mineiro vai ter dor de cabeça para formar aí, galera, esse time para enfrentar o Cruzeiro. Nelson, o Santiago Souza vai voltar ali na volância ali. O Santiago Souza pode fazer um zagueiro, faz líbero, faz como primeiro volante. Santiago Souza, cara, é um grande jogador. E aí o Vasco tem o desfalque de Robert Renan na zaga, galera, é outro problema. O Vasco tem o Jair, desfalque de Jair, do Rojas e do Brenner, cara. Então, Pedro Manuel vai ter dor de cabeça aí para formar ali tanto a zaga, com o Robert Hernandes bastante importante na zaga, tem o Cuiabano que sentiu, né, também, que pode ficar fora, até o próprio Piton sentiu, e aí, galera, o Vasco vai arrumar ali para ver como é que vai formar esse time ali, cara, no setor defensivo, né? Pois é, galera, por enquanto é só. Mais uma vez, galera, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que a plataforma ajude aqui, galera, no Vascaíno, trabalhador, alagoano, nordestino, arretado, tá ok, galera? Qualquer informação, trarei aqui para você no canal Vasca Gigante. Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe vocês, galera, e seus familiares. Tchau!